Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de legislação especial. O tema de hoje é o Estatuto da Igualdade Racial. Nós vamos falar dessa lei, que é uma ação afirmativa do Estado para promover a igualdade, principalmente a lei voltada para a comunidade negra. Então vamos lá, vamos juntos. A Lei 12.288 de 2010... ela estabelece algumas ações que promovem a igualdade, principalmente à população negra. Então, diferentemente da lei que trata dos crimes de preconceito, a gente tem um grupo maior, que é o preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. O Estatuto da Igualdade Racial é uma ação afirmativa voltada para a população negra no Brasil. Então, olha só, a finalidade do Estatuto: garantir a população negra, que a gente tem algumas palavrinhas-chave que eu vou destacar para vocês, que é importante para a prova. Garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, defesa dos direitos étnicos, ou seja, defesa dos seus direitos, combate à discriminação. Garantir a população negra. Igualdade de oportunidades, combate à discriminação e todas as formas de intolerância. Então, é um pilar, são pilares do Estatuto Racial, o combate à igualdade e a promoção de igualdade, principalmente dirigida à população negra. Direitos fundamentais. O Estatuto prevê, assim como a Constituição, que a população negra tem direito à saúde, tem direito ao trabalho, tem direito à educação, transporte. O direito conferido na Constituição Federal é para todos os brasileiros e estrangeiros residentes aqui também. Então, o Estatuto ele vai tratar de cada item, e eu vou destacar para vocês os principais pontos de cada um dos itens sobre os direitos fundamentais. Vamos começar com o direito à saúde. É uma responsabilidade importante a gente mencionar que a efetivação dos direitos fundamentais da população negra, de acordo com o Estatuto Racial, é uma responsabilidade do Estado e de toda a sociedade. Então, somos todos responsáveis pela efetivação, pela garantia e pela proteção dos direitos à população negra. Começamos com o direito à saúde. Objetivos da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Fazendo um estudo sobre o Estatuto Racial, muitas vezes a gente pode se perguntar, mas se já está na Constituição, os direitos fundamentais estão lá, por que a necessidade de trazer para dentro do Estatuto cada um desses direitos garantidos pela Constituição Federal, que está inclusive acima de qualquer lei infraconstitucional? O Estatuto da Igualdade Racial, como eu disse, é uma ação afirmativa. Então, nós temos que entender qual foi o objetivo do legislador. Aqui, no caso, por exemplo, do direito à saúde, há um destaque no atendimento integrado e promover igualdade no atendimento pelo SUS. Mas aí a gente se pergunta, mas o atendimento pelo SUS, professora, já não é para toda a população que não tenha condições de pagar um médico particular ou um plano de saúde? De fato é. Mas mesmo dentro do Sistema Único de Saúde, a gente vê muita desigualdade. Para vocês terem uma ideia, uma criança negra no nosso país tem chance muito maior de mortalidade do que uma criança branca. Por quê? Falta de acesso a serviço básico de saúde. Muitas vezes o local onde ela mora não tem um saneamento básico adequado. Muitas vezes a educação não é adequada, então formas de prevenção de doença também não chegam de maneira adequada. E a população então se torna vulnerável a contrair doenças e assim aumenta a taxa de mortalidade. A mesma coisa ocorre entre homens e mulheres. Então a ideia de trazer o tema saúde para dentro do Estatuto Racial é promover ações que de fato façam chegar informações e políticas públicas para resguardar esse direito fundamental dirigido, voltado, no caso do Estatuto de Igualdade Racial, à população negra. Então, essa aqui é a ideia.
Então, olha só, promover a saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades, como eu mencionei. Muitas vezes falta transporte, muitas vezes a falta da educação adequada, saneamento básico. Isso faz com que haja mais doenças, mais contaminação, mais mortalidade, mais desigualdade. Então, a ideia é promover essas ações para diminuir esses índices. Muitas vezes a gente pensa em desigualdade ligada apenas ao fator, ao aspecto econômico. Mas a desigualdade é muito maior que isso, porque ela abrange a desigualdade no trabalho, a desigualdade na educação, a desigualdade na saúde, a desigualdade nas oportunidades de um modo geral. Então, a ideia do Estatuto é trazer todos esses temas sensíveis para a lei, para que de fato haja efetivação desses direitos. Então, olha só, melhorar a qualidade de informações, como eu mencionei, no SUS, no que tange a coleta, ao processamento, análise de doenças, fomentar a realização de estudos, debates, discussões, muito voltadas, inclusive, à prevenção de doenças. E políticas públicas também de prevenção de doenças à população negra. Pessoal, eu sempre vou ressaltar isso, tá? O Estatuto da Igualdade Racial é uma ação afirmativa voltada à população negra. Cuidado para não confundir com a lei de crime de preconceito, que abrange um grupo maior de pessoas, tá bom? Fomentar a realização de estudos, como eu mencionei, incluir o conteúdo da saúde da população negra nos processos de formação e educação permanente dos profissionais que atuam pelo SUS. Então, qual que é o perfil? Qual que é a característica? Qual que é a classe econômica? Qual que é o grau de vulnerabilidade? O que esse profissional ele precisa saber para, de fato, dar um bom atendimento à população negra e diminuir essa desigualdade, a mortalidade e aumentar a prevenção de doenças? Então, ele prevê a capacitação também. E mais que isso, prevê o combate à discriminação no ambiente de trabalho no SUS. E isso está ligado também à lei de crime de preconceito. Então, não pode ter nenhum tipo de preconceito no ambiente de trabalho entre os profissionais que atuam pelo SUS, em razão também da raça, da cor, né? Como nós já vimos lá e aqui, ressaltando a questão do negro, do profissional negro. Incluir a temática da saúde da população nos processos de formação de políticas, como eu falei, para exercício de participação e controle social pelo SUS. Então, a matéria ligada à saúde, prevista no Estatuto da Igualdade Racial, visa dar tratamento igualitário à população negra, assim como é dado aos brancos e outras populações também. Indígenas também têm o mesmo direito, mas há uma outra legislação. Enfim, é para dar tratamento igualitário e, assim, atender a uma garantia constitucional, que é o princípio da igualdade. A educação, a cultura, o esporte e o lazer. Os principais pontos. Então, o que nós temos aqui relacionado a esses direitos fundamentais? Nós temos a promoção de ações para viabilizar e ampliar o acesso à população negra ao ensino gratuito, às atividades esportivas de lazer. Aqui nós temos, por exemplo, como para exemplificar, o sistema de cotas. Então, as cotas foram criadas por quê? Nós temos uma dívida histórica com a população negra no Brasil, em razão da escravatura, e provocou uma desigualdade gigantesca, né? Não só a desigualdade em relação à raça, ligada à questão racial, mas a gente tem uma desigualdade também econômica, social. Mas, visando dar essa atenção à população negra, o Estado refletiu o que é possível fazer para que a população negra tenha os mesmos direitos, as mesmas oportunidades no mercado de trabalho e melhor condição de vida, atendendo, inclusive, um dos pilares do Estado democrático de direito, que é a dignidade da pessoa humana. Então, o que é possível fazer? Dar igualdade de oportunidades. Mas uma pesquisa, e a gente não precisa nem de uma pesquisa matemática sobre isso, infelizmente, basta olhar do lado, nós verificamos que nas escolas, olhando para o lado, tem muito mais estudantes brancos do que negros, por exemplo. Então, o Estado refletiu e pensou, o que poderia ser feito para diminuir um pouco? Vejam, muitas vezes existem muitas críticas sobre isso. Talvez o sistema de cotas não seja o ideal, mas foi o que o Estado pôde fazer o melhor possível naquele momento para diminuir a desigualdade. Então, o sistema de cotas garante o acesso à população negra nas universidades, em concursos públicos, e isso
é um fator que contribui para a redução de desigualdade. É o ideal? É assim que deve ser? Não. O Estado deve criar oportunidades iguais para toda a população. Mas em razão da severa e da cruel desigualdade que impera no nosso país e da dívida histórica que o país tem com a população negra, o Estado pensou em alternativas de diminuir até que possam ser implementadas políticas públicas dando tratamento igualitário para todos. Então, essa é que é a ideia. Apoio e incentivo de entidades que mantêm espaço para a promoção social e a cultura da população negra. Então, incentivar, né? Porque todos nós brasileiros, a gente é uma mistura de raças. Então, incentivar a propagação da cultura, a disseminação da cultura, a cultura negra com matriz africana, né? E toda essa diversidade brasileira que é maravilhosa. Então, incentivar, porque estimulando, incentivando o conhecimento, a informação, o estudo sobre a diversidade no nosso país, e aqui no Estatuto Racial, ligada à cultura de matriz africana dos negros, nós acabamos por cultivar o respeito, a pacificação social e a dignidade da pessoa humana, tendo o negro sendo reconhecida a sua história no nosso país. Aqui nós temos o desenvolvimento de campanhas educativas, como eu mencionei, inclusive nas escolas sobre a diversidade. Então, isso é bastante interessante. Implementação de políticas públicas para o fortalecimento da juventude negra brasileira. Então, assim, como é bonito ser diferente, como é bacana ter uma outra cultura, um outro costume, como as trocas podem acrescentar a todos nós. Né? Então, o conhecimento é muito importante, as trocas que, de fato, fazem com que uma sociedade possa evoluir de forma significativa e evoluir e se unir no combate à desigualdade. Então, é muito interessante porque o Estatuto ele traz isso. Por que esse trabalho nas escolas, né? Porque a escola auxilia muito as famílias na base da formação do indivíduo para o exercício da cidadania. Então, se o tema for levado para dentro da escola e trabalhado logo nos anos iniciais, a tendência é que, de fato, a gente consiga plantar uma semente para que as futuras gerações sejam mais tolerantes e mais respeitosas, né, no que diz respeito à diversidade cultural, à origem e todos esses elementos que a gente tem estudado aqui, que em relação à população negra que está prevista no Estatuto Racial, mas também a outros grupos, como aqueles que prevê a lei de combate ao crime de preconceito, que é respeito às diferentes religiões, aos grupos étnicos, raça. Então, há essa necessidade e o Estatuto deixa isso bastante evidente com essa ideia dessa promoção de políticas públicas nesse sentido. O direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos. A liberdade de consciência e de crença é uma garantia constitucional. Então, o Estatuto trouxe para dentro da lei essa garantia, principalmente as religiões, como eu falei, de matriz africana, o direito à liberdade do culto, das festas, dos santos, dos ornamentos utilizados, da cultura, do costume, das tradições. Então, o Estado deve respeitar e todos devem ter conhecimento sobre a religião africana para que possa também respeitar. Então, ela traz aqui uma série de medidas. É inviolável a liberdade, porque é uma garantia de todo cidadão, sendo assegurado o livre exercício de cultos, garantida na forma da lei a proteção dos locais de culto, como eu falei, os ornamentos, as festas comemorativas, os santos, as celebrações de reuniões, a divulgação também nos veículos de comunicação sobre a religião de matriz africana, a celebração, como eu falei, a fundação e manutenção por iniciativa privada de instituições beneficentes ligadas a essa religião, a essas religiões, a comercialização, como ocorre em outras religiões também, de produtos ligados e que estejam relacionados a temas sobre a religião de matriz africana.
A produção e divulgação e publicações relacionadas, né? Artigos, estudos, contando toda a história também, é garantida a divulgação, até para conhecimento de todos, e é importante. A coleta de contribuições financeiras também para manutenção desses locais. Enfim, é um conjunto de medidas que garante a religião de matriz africana da população, principalmente que atende a população negra no Brasil, é garantido o mesmo direito garantido a todas as outras religiões. Então, é um tema muito importante, principalmente hoje, fiquem bastante atentos, porque, infelizmente, de uns tempos para cá, tem aumentado os crimes de intolerância religiosa. E detalhe importante, pessoal, não vamos esquecer, né? Descumprido ou desrespeitado essa garantia, nós teremos um crime de preconceito. Lembra? É crime de preconceito previsto na lei, a discriminação e o preconceito religioso. Então, se não for respeitada esta garantia que é constitucional, prevista no Estatuto da Igualdade Racial, isso vai caracterizar crime de preconceito previsto na Lei 7.716 de 89. Então, se não for respeitada a garantia de acesso à educação à população negra, em razão desta condição, em razão de ser negro, em razão de ser a religião africana, ficará caracterizado o crime de preconceito. Mas o crime de preconceito está previsto aqui? Não. O crime de preconceito está previsto na Lei 7.716 de 89. Ou seja, o Estatuto de Igualdade Racial, ele prevê o conjunto de ações para garantia de políticas públicas, de atividades que possam promover a igualdade entre negros, brancos e outras raças no Brasil. Mas desrespeitadas essas garantias previstas no Estatuto de Igualdade Racial, quem desrespeitar pode responder por crime de preconceito de acordo com a Lei de Crime de Preconceito, que é 7.716 de 89. Então isso é muito importante, né, para a gente fazer aí, linkar as duas leis. Então, olha só, direito do acesso à terra e à moradia adequada. O Estatuto de Igualdade Racial, ele prevê também ações, políticas públicas que visem dar, como eu falei, visam, na verdade, atender a dignidade da pessoa humana, aqui no caso da população negra, o direito ao chão. Então, aqui tem ações, por exemplo, que vão promover o empreendedorismo da população negra no setor agrícola, ou a agricultura de subsistência, o direito ao título da terra da população dos quilombos, remanescente dos quilombos. Então, são esse conjunto de ações aqui também que garantem acesso facilitado ou até de financiamento, porque nós temos uma questão também ligada à população negra econômico-financeira. Então, como que nós vamos fazer para reduzir essa desigualdade? Facilitando o acesso, com financiamentos, linhas de crédito com juros diferenciados, voltados a essa população, para que também possa ter o direito ao chão, né? Então, o Estatuto prevê isso também. Nós temos aqui direito fundamental ao trabalho, a implementação de políticas voltadas a dar tratamento igualitário. Aqui, pessoal, principalmente, não é só o acesso, oportunidades de trabalho no mercado de trabalho, mas é o tratamento igualitário principalmente. Mesma função, mesmo salário, mesmas oportunidades de ascensão na iniciativa privada, de progressão na carreira na iniciativa pública. E detalhe, se não for cumprido esse direito fundamental e ocorrer discriminação ou preconceito no ambiente de trabalho, vai caracterizar crime. Mas crime previsto no Estatuto de Igualdade Racial? Não. Aqui é só a ação e a política de igualdade. Por isso, a ação afirmativa. O crime está previsto na Lei 7.716 de 89. Então, dar, por exemplo,
salário diferenciado, né? Ou negar a promoção na carreira em razão de ser a pessoa negra, caracteriza crime de preconceito previsto lá na lei. E aqui é o que garante esse direito à igualdade. Dos meios de comunicação, super importante também, porque o Estatuto ele traz isso como uma forma de incentivar, de promover nos meios de comunicação a igualdade entre brancos, negros e outras raças, etnias, religiões. Então nós temos aqui, ó, prevê a produção veiculada pelos órgãos de comunicação, a valorização da herança cultural e a participação da população negra, né, nas bancadas de jornais, como repórter, em todas as profissões nos meios de comunicação, rádio, televisão, teatro, telenovelas. Então, a lei, ela incentiva, ela estimula e ela prevê também como forma de igualdade a participação de negros nos veículos de comunicação. Então, ela traz isso assim de forma expressa. Lembrando também, aqui, ó, oportunidades de emprego para atores, figurantes, técnicos negros, sendo vedada toda e qualquer discriminação de natureza política, ideológica, étnica e artística. Aqui é muito interessante porque cada vez mais a gente vê a participação de negros, principalmente, vamos pegar como exemplo nas telenovelas. Há umas décadas atrás, infelizmente, por ignorância, uma falta de uma legislação adequada e por racismo mesmo, né? Geralmente, quando tinha um negro na novela, a novela de escravo, ou então aquela pessoa, a ela era destinado um papel secundário, né? Como um empregado doméstico, não desmerecendo a profissão. Mas dificilmente nós víamos, por exemplo, um ator negro figurando como um grande empresário. Olá, meus amigos! Eu estou aqui para fazer um convite muito especial para todos aqueles que desejam ser futuros guardas municipais civis do município de Astolfo Dutra, em Minas Gerais. Eu sou professor LAC, concurseiro profissional e especialista em concurso público, que somente no ano de 2022 eu fui aprovado em 11 concursos públicos. E eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. O nosso querido site lá Concursos, nós estamos especializando em concursos de guardas municipais. Nós estamos atendendo aí vários concursos de guardas municipais e eu tenho certeza absoluta, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você seguir a nossa metodologia do personal coach, personal significa pessoal e coach significa treinador, você terá reais condições de aprovação nesse concurso. O nosso serviço é muito bom, pode acreditar. Vem comigo que eu vou apresentá-lo a vocês, né? Primeiramente, né, professor, aí, ó, Guarda Municipal Civil, né, Astolfo Dutra, Minas Gerais. O nosso curso é 100% online, completo e atualizado, tá certo? O edital publicado, ponto a ponto do edital, tá? Nosso personal coach começa o dia 19/6. Olha só, né, por apenas R$100, é isso mesmo, por apenas R$100, você vai ter acesso a esse nosso grande conteúdo. Informações básicas do concurso, que nesse vídeo você vai ter também uma consultoria, a gente vai analisar os principais pontos do edital. Primeiro, as inscrições serão abertas a partir do dia 31/7, vão até o dia 31/8. A prova ocorrerá apenas no dia 8/10, ou seja, dará tempo de você estudar 100% do nosso conteúdo e aqui está o conhecimento necessário para a sua aprovação. Banca Consulplan. Tá, uma banca Consulplan. Então temos aí o prefeito, né, aí do edital. Tá? Não é um concurso apenas para o cargo de guarda municipal. Tá? Essa parte básica nossa aqui serve também para os outros cargos, caso você aí tenha interesse, você pode estar estudando. Especificamente para a guarda municipal, nós temos aqui, né, 6 vagas mais cadastro de reserva para o sexo masculino e nós temos aí 2 vagas para o sexo feminino, né? Então, 8 vagas aí mais cadastro de reserva. Vale a pena lembrar que o requisito básico é o nível médio completo, aí mais a CNH, né, carteira de habilitação AB, né? A e B, não AB, né? Requisitos, tranquilo, né? Aí, ó, tá? Requisito tranquilo aí, tá? Nomeação, beleza, né? Requisitos para investidura dos cargos, né? Tranquilo, né? Sem problema nenhum, né? Vem comigo. Como é guarda municipal, nós temos que seguir
a 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, então lá diz que é nível médio, lá diz que tem que ter TAF, que é o teste de aptidão física, avaliação psicológica e entre outros, né? Como é que vai ser a avaliação, né? Olha só, língua portuguesa, 100% disponível, raciocínio lógico matemático, 5 questões, conhecimentos gerais, 5 questões, noções de direito constitucional, 5 questões, noções de direito administrativo, 5 questões, conhecimentos específicos do cargo, 5 questões, peso 1. No total, você tem 30 questões, né? Peso aí 30, né? Então isso aqui é para o cargo. Professor, eu vou fazer, por exemplo, para auxiliar administrativo. Cara, esses conhecimentos básicos aqui serve para todos os concursos, né? Todos esses cargos aí. Então você pode estar estudando com a gente. Olha aí, língua portuguesa, tudo isso por R$100. É isso mesmo, R$100. E você pode dividir ainda em 10 vezes sem juros no cartão de crédito, né? R$100 é um investimento aí bastante em conta. Ó, língua portuguesa, raciocínio lógico e matemático, tá? Nós temos aqui conhecimentos gerais, que é um programa de atualidades. Nós temos aqui um programa de atualidades. Direito constitucional, bacana, artigo por artigo da Constituição. Direito administrativo, tranquilo, né? Porque para você acertar todas as questões aí na sua prova. E nós temos aqui os conhecimentos específicos, é ponta a ponta do edital. Só tem uma observação, tá? Que é o seguinte, não, essas leis aqui, Estatuto da Mulher, Maria da Penha, desarmamento, idoso, Código de Trânsito, né? ECA, né? Constituição Federal, Lei de Improbidade Administrativa, bacana, né? Fechou. Somente a Lei Municipal 13.308 de 2007, nós iremos gravar caso, né, fica condicionada a gravação da Lei Municipal à efetivação de 50 matrículas, né? Eu mesmo sou aí especialista em estatuto, eu terei o maior prazer de gravar, caso a gente tenha aí 50 matrículas, nós iremos fazer a gravação dessa lei aí, ponto a ponto e artigo a artigo. Então, meus amigos, está aí a oportunidade, vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.